Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Tá na hora de enxugar esse pranto. Tá na hora de acabar com esta dor. Já passou da conta o teu sofrimento. E você não foi chamado para ser perdedor. Tome uma atitude, se levante do chão. Não fique aí prostrado desse jeito, irmão. A luta é muito grande, mas vai ter que acabar. O Deus que você serve, Ele só consegue ganhar. Deus vai agir, Deus vai agir. E como chuva de verão a tua luta ela vai passar. Mergulhe esse gigante, mostre quem é o teu Deus. Ele anda com você, Ele jamais te esqueceu. Se Ele fala, está falado, ninguém pode mudar. A vitória pra você, Ele já vai entregar. Segure a tua espada e continue a lutar. Eu sei, Deus vai fazer a tempestade passar. Por que parar agora se já está no final? Se lembre, em tua frente vai o grande general. Vai em frente, irmão, como peixe leão. Tudo que a gente quer se conquista pela fé. Tua dor vai passar, Deus vai te levantar. A paz do Senhor a todos, irmãos. Está começando mais um programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede se encontra aqui na cidade de Porto Alegre, mais precisamente na Avenida Farrapos, número 312. Temos como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E na coordenação geral do Ombro Amigo Restaurando Vidas, o diácono Paulo Tadeu. E eu sou o vosso irmão em Cristo, Celso Cavalheiro. Sirva ao Senhor Jesus ali na cidade de Viamão, onde a nossa sede se encontra localizada ali na Avenida Liberdade, 884. Temos como pastor de área nosso pastor Antônio Cristiano Brizola. E ali, coordenando aquele núcleo Restaurando Vidas, Ombro Amigo Restaurando Vidas, o auxiliar Sandro Bica. E esse trabalho é um trabalho voltado para drogas dependentes e seus familiares. E nós estamos aqui nesta manhã para trazer boas novas, para trazer notícias, aleluias, para
levarmos uma palavra de alento. E vamos iniciar nesta manhã, quando são 8h05, orando ao Senhor, nesta manhã maravilhosa, essa manhã primaveril, uma manhã ensolarada, depois de dias chuvosos, depois de dias frios. Amanhece um dia lindo, maravilhoso, e nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse dia. Depois da chuva, depois da tempestade, sempre vem a bonança, e estamos aqui desfrutando da bonança. Altíssimo Deus e Pai, o Criador dos céus e da terra, neste momento me chego mais uma vez diante da sua presença, diante do seu trono, ó Pai, e clamo a Ti pela sua infinita misericórdia. Nos ajuda, nos guarda, nos livra nesse dia, nessa semana que se inicia. Eu apresento a Ti, eu me apresento a Ti e apresento as vidas, Senhor, que o Senhor tem comprado pelo sangue do Seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor dê o livramento, que o Senhor destrua nesta manhã as fortalezas, as amarras, as cadeias, tudo aquilo que tem sido lançado pelo inimigo, tudo aquilo que ele tem levantado, todas as barreiras que ele tem levantado para dificultar vidas, para neutralizar vida, para parar vidas, para acorrentar vidas, mas nesta manhã, na autoridade que há no Teu nome, caiam por terra, e que haja libertação, que haja liberdade, que haja, Pai querido, um novo dia nessas vidas, nessas famílias, aqueles que estão pelos valados, aqueles que estão pelas ruas, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desacreditados. Oh Deus, mas nesta manhã que o Senhor restaure estas vidas, que o Senhor dê vida e vida com abundância, que somente o Senhor pode dar. Deus, nós clamamos a Ti, abençoa, livra-nos, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, permaneça conosco, nos dê graça, Pai querido, para continuarmos nesta batalha, nesta caminhada. Nos dê força a cada dia, a cada manhã, Senhor. Aqueles que estão se dirigindo para os seus trabalhos, aqueles que já se encontram no seu local de trabalho, aqueles que se encontram em grandes questionamentos, aqueles que estão indo para o médico, aqueles que estão de posse, que estão portando algum envelope com o resultado de algum exame, mas o Senhor é o que tem a palavra final, o Senhor que é o remédio que cura, o Senhor é que é o cirurgião, o Senhor que pode, o Senhor é o Deus do impossível, e por isso estamos aqui nesta manhã, por isso cremos, por isso temos pregado a sua palavra, por isso temos ouvido a sua palavra, por isso nós temos procurado viver segundo a sua palavra. É o que eu te peço nesta manhã. Permaneça conosco, abençoa todos aqueles que irão adentrar, todos aqueles que irão assistir, todos aqueles que irão participar de alguma forma desta programação, aqueles que posteriormente estarão ouvindo. Ó Deus, opera que essas palavras nesse dia vinda do Teu trono, Senhor, sirvam de um alento, sirvam, Senhor, meu Deus, como uma chave para abrir as portas, Senhor, do entendimento, portas materiais e espirituais na mente, Senhor, meu Deus, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor abra os ouvidos, que o Senhor abra os olhos, para que possam ver a Tua glória, para que possam ver, Senhor, que Tu és Deus. É o que eu te peço nesta manhã, Senhor, meu Deus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. 8h09. Estamos aqui, então, começando esta programação. Este programa, esse departamento, Ombro Amigo Restaurando Vidas, é algo que é da parte de Deus. Nós temos visto o trabalho incessante dos irmãos, tem trabalhado incessantemente, tem ido aos valados, são alguns núcleos, se não me falha a memória, são 18 ou 19 núcleos espalhados pelo Rio Grande do Sul, por diversas cidades, e graças a Deus que Deus tem levantado homens, mulheres, jovens, crianças, que estão fazendo esse trabalho incansavelmente. Todos os finais de semana, todos os dias da semana tem, em algum núcleo, tem atendimento. Aleluias. Por exemplo, lá na nossa sede, em Viamão, o atendimento são às sextas-feiras, terças e sextas-feira. E os irmãos saem na sexta-feira pela madrugada, pela noite. Eu soube que esse final de semana eles saíram evangelizar, ali eles distribuem
distribuem um lanche e juntamente com a palavra. Aleluias. E tem sido assim, graças a Deus, que Deus tem levantado esses guerreiros, tem levantado essas pessoas comprometidas com o reino de Deus. E eu fico maravilhado quando eu vejo essas pessoas empenhadas. Para o mundo parece loucura isso. Eles não estão ganhando absolutamente nada monetariamente, algo que o mundo possa dizer, mas eles estão ganhando alguma coisa. Eles bancam a sua gasolina, as horas de sono, muitas vezes vão à madrugada. Eu sei de pessoas, por exemplo, está me vindo à mente aqui uma pessoa que fica até 2, 3 horas da manhã na rua evangelizando e depois chega em casa e 7 horas tem que estar em pé para ir para o seu trabalho. E isso é amor. Graças a Deus que Deus tem movido essas pessoas e pessoas que não tiveram passagem, graças a Deus, pela drogadição, não tiveram. Mas Deus chamou, e pessoas que estão engatinhando, mas já tem esse entendimento, já tem essa revelação no coração. Isso é maravilhoso. E a recompensa ela virá. Agora mesmo eu estava ali na portaria falando com o porteiro e não é em vão o trabalho. Deus, ele recompensa. Nós temos que estar envolvidos fazendo a obra de Deus, seja o que for, seja na portaria, seja em cargo que for, seja na ocupação que for. Nós não podemos estar desocupado, nós não podemos estar ocioso. Quando nós estamos ocupados na obra, no reino de Deus, Deus se responsabiliza por nós. Portanto, irmão, tu, aleluias, tu, meu irmão, que está envolvido na obra de Deus, descansa, porque Deus está cuidando de ti. Deus cuida de ti, Deus é fiel. Aleluias. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Agora vai entrar um louvor. Aleluias. Nós vamos estar ouvindo um louvor em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Já choraram por você, tenho peito transpassado por te amar. Em minha fronte uma coroa foi cravada. Tudo isso eu sofri por te amar. Minhas mãos que querem afagar seu rosto foram pregadas, penduradas por você. E os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você foram pregados lá na cruz sem merecer. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. E o que recebo de você, essa sua ingratidão só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. E o que recebo de você, esta sua ingratidão só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minhas mãos que querem afagar seu rosto foram pregadas, penduradas por você.
você foram pregados lá na cruz sem merecer. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. Eu que recebo de você esta sua ingratidão, só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. Eu que recebo de você esta sua ingratidão, só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Esta sua ingratidão só me fere outra vez. Esta sua ingratidão só me fere outra vez. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. 8h15. Aleluias, glória a Deus, graças a Deus por tudo. Eu sou grato a Deus, ouvi esse hino agora nesse momento e me alegrava aqui. Esse hino me tocou fundo a alma porque a gente consegue ver esta obra. Coisa boa estar envolvido nas coisas de Deus. Coisa boa a gente sentir a presença de Deus. Iniciei este programa, não vou dizer que estava só, porque eu estava na companhia do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Mas agora chegou o meu convidado. Graças a Deus, está aqui conosco. Estará testemunhando, aleluias. Estará testemunhando daqui a pouquinho, aleluias. E o tempo tem passado, já são 8h18. E esse trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas, todos sabem que é um trabalho que não recebe ajuda nenhuma do governo. Eu gosto de frisar isso porque é uma verdade. E são muitas almas que, graças a Deus, são retiradas da rua, das drogas, pessoas que muitas vezes não têm a mínima condição de se manter, e essas pessoas, elas consomem, elas precisam dormir, elas precisam fazer higiene, precisam se alimentar, então é necessário uma manutenção. E nós estamos, essa parte é interessante, nós precisamos frisar isso. Então, os irmãos que ajudem, colaborem, participem de alguma forma. E as formas, nós temos alguns produtos que nós procuramos vender para arrecadar fundos. Temos, por exemplo, o nosso irmão Christian, ali na técnica, vai estar colocando para nós alguns produtos. Por exemplo, temos camisetas com logotipo do Ombro Amigo. Uma parte, é lógico, ela tem um custo para a compra do material, a impressão, tudo mais. Então, o valor total não reverte. Ele tem uma parte, ele tem um custo, tem que ser comprado. Mas uma pequena parte, o lucro disso aí, por exemplo, é o que vai ajudar também nessa manutenção desse trabalho. Temos também erva mate que também tem um custo, mas uma parte, o fabricante, por exemplo, ele não pode fazer e doar completamente sem custo nenhum. Tem um custo, mas não sei exatamente qual é a porcentagem, mas tudo isso ajuda, tudo isso tem mantido. Nós temos também uma conta, e os irmãos podem participar depositando, temos um QR Code ali, logo o irmão estará colocando. Também temos as canecas, né? Todo mundo toma um chá, toma um café, ou mesmo para decoração, e vão ter uma caneca. Muitas vezes compramos, quem não tem uma caneca em casa, quem não tem diversas, vamos colaborar, vamos comprar, vamos participar. Aqui está a chave com o CNPJ da igreja, com QR Code,
Então, os irmãos podem colaborar, aquele que sentir no coração. Isso é muito importante, irmãos. Isso aí, os irmãos talvez não tenham noção da importância de tudo isso. Isso é muito importante. É a forma de manter esse trabalho, de trazer essas vidas, resgatar essas vidas lá do lamaçal. Essa é a obra de Deus. É a obra de Deus. E o melhor de tudo isso, não que nós vamos fazer pensando em algum lucro, mas Deus vai abençoar, Deus não vai deixar faltar. É engano nosso quando nós achamos que estamos perdendo, que estamos tirando uma parte do nosso dinheiro e doando, enfim, investindo em algo que retorno tem isso. Irmãos, não pensem dessa forma. Vai haver retorno, mas não pensem já, vou colaborar porque vai haver um retorno. Aí nós estaremos negociando, porque isso nada mais é do que uma negociação. E com Deus nós não devemos negociar, nós devemos fazer por amor. Mas o certo é que lá no fundo você vai ganhar, Deus vai ganhar. E muito mais do que fazer qualquer negócio do mundo, muito mais que qualquer aplicação, muito mais que qualquer investimento em outras coisas. O melhor investimento é no reino de Deus. Esse aí não tem falha, ele não falha nunca. Nunca vai desvalorizar, nunca. Aleluias. E os irmãos que estão aí investindo, gastando suas vidas, seu tempo investido na obra de Deus. Aleluia. O pastor Lauderi. Paz do Senhor, pastor Lauderi. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande, irmão Celso, estar aqui, de ter recebido o convite. E é uma alegria estar aqui junto com o irmão neste trabalho que é tão excelente, tão bom, tão grandioso, né? Que é o nosso Ombro Amigo. Trabalho do Ombro Amigo, esse envolvimento, né? Que as nossas vidas têm, assim, nós temos permitido, aceitado, né? De estar envolvido nesse trabalho. É muito gratificante também. E o maior ponto que mais nos alegra é quando nós vimos, né, um dependente químico, um drogado, né, aceitando a nossa palavra, aceitando o Ombro Amigo, aceitando a ajuda que o Ombro Amigo, então, com esse trabalho está fazendo. É a nossa maior alegria. E temos, graças a Deus, né, temos ali muitos exemplos. E um dos exemplos que para mim é maior porque depende, eu digo maior porque eu estou falando de mim mesmo, né? Eu sou um exemplo deste resultado, né? Deste trabalho do Ombro Amigo que foi feito na minha vida também, é o motivo de eu estar aqui. Então a minha alegria é dobrada, não tem como mudar isto, né? E nem como não testificar também. A minha alegria é dobrada. Eu estou envolvido também, o senhor sabe, né? Estamos juntos, né, no trabalho do Ombro Amigo. Também faço parte do trabalho do Ombro Amigo, praticamente de todos os departamentos, né, de recuperação, eu faço parte, e com muita alegria. E como o senhor estava falando, no sentido de angariar mais amigos, mais pessoas voluntárias para esse trabalho, tem muitas formas da gente se envolver no trabalho voluntário, principalmente também nesse trabalho, né, da colaboração, com uma certa importância naquilo que for possível, né, mas se envolver é muito bom. Eu convido a todos que ouvirem e estão nos ouvindo, né, que façam alguma coisa, que se disponibilize a ajudar esse programa, a este trabalho que é o trabalho do Ombro Amigo. Aleluias. Nós estamos em construção, há planos, projetos, uma casa de passagem e dependemos de materiais, enfim, tanta coisa. E também da casa de recuperação em si, lá em Mariana Pimentel. E tudo isso tem um custo. E nós temos que
colaborar para que isso se torne realmente uma realidade. Mas, irmãos, graças a Deus, viemos de uma semana, viemos de dias, e graças a Deus, de muitos trabalhos em todos os departamentos da igreja. A igreja está atuante, está viva, está marchando. E eu fico maravilhado. Os trabalhos, seja onde for, nós tínhamos um trabalho de tenda esse final de semana. Ali tinha o Ombro Amigo, ali tinha o Departamento de Cavaleiro, a Juventude, a União Feminina, todo mundo unido. Vi também, aleluias, final de semana retrasada, estivemos ali na região do Vale do Taquari, também fazendo um trabalho, todo mundo enganjado, fazendo a obra de Deus. Nesse final de semana, igualmente, eu gostaria tanto de estar lá com os irmãos, mas eu também tinha que estar aqui em Porto Alegre. Então, há muito trabalho e graças a Deus que os corações, as mentes estão desejosas em estar ligados, fazendo esse trabalho. Mas nós já estamos com o tempo bastante adiantado e há tantas coisas para ser falada, e a razão do pastor Lauderi estar aqui é para ele dar mais uma parte do testemunho dele, e eu também, para não ficar só nas nossas palavras, quero fazer rapidamente menção de uma palavra aqui, não vai dar tempo nem de meditar, mas para nós nos embasarmos, para nós termos uma base, nós estamos aqui firmados na palavra de Deus, senão somente na nossa vontade, no nosso intelecto, na nossa visão humana, não surtiria resultado nenhum. Então nós estamos firmados, tudo que nós fizemos é baseado na palavra de Deus. E eu quero ler uma passagem aqui com os irmãos que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 55, e mais precisamente no versículo 11. Mas convém que eu inicie no 1, para os irmãos terem uma... Mas eu quero me deter no 11. Aleluias. Mas vou ler no versículo 1. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que tendes dinheiro, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluias, glória a Deus. No 11 nos diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluias. Por que eu li esses dois versículos? Um parece que não tem nada a ver com o outro. Irmãos, vinde, Deus está convidando, era o povo de Deus que tinha os israelitas tinham se afastado, aleluias. Aqui Deus falava através de Isaías, o povo de Deus, os israelitas tinham se afastado, estavam afastados da presença do Senhor. E aí vem o convite, venham, venham. Todos que têm sede, se vocês ainda têm sede, estão afastados, mas se vocês ainda têm sede, vinde às águas. E é o que Deus está fazendo. Vocês que estão afastados, vocês que têm caído, vocês que estão distante de mim, venham. É um convite que Deus está fazendo àqueles que estão, talvez, perdidos. Aleluias. E a segunda parte é onde mais me chama a atenção. Aleluias. Não há nada impossível para Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Aleluias. No livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não falha, Deus não muda. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nós queremos falar hoje para ver como Deus, aquilo que Ele tem, os projetos de Deus, Ele não torna atrás ou Ele esquece, fica engavetado. Deus cumpre. E nesta manhã, aleluias, eu quero aproveitar esse tempo que é bem escasso, que tem passado muito rápido, está passando rápido, para ouvirmos um pouquinho do nosso pastor Lauderi. Aleluias. Nós sabemos, pastor, que o senhor teve uma vida, alguns já conhecem um pouco do testemunho do pastor Lauderi, mas é algo tremendo. E por que eu fiz menção dessa palavra aqui? Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Olhando agora aqui para o pastor Lauderi, quem não o conhece, não sabe o que Deus fez na vida dele, porque é somente Deus, aonde ele estava metido e o que Deus fez, e as promessas que Ele fez estão se cumprindo. Aleluias. E por isso que é um Deus do impossível, aquilo que é impossível para o homem, impossível para a sociedade, impossível para as autoridades, impossível, foge. Alguém diz assim, isso
isso é impossível, isso não vai acontecer, esse não tem mais jeito. Tem jeito sim. Quando Deus promete, tem jeito. E tem uma parte, pastor Lauderi, que eu quero lhe perguntar. E essa parte eu preciso perguntar para os irmãos terem uma ideia e tomara que os irmãos estejam em sintonia para ver aquilo que Deus faz. Aleluias. Pastor, nós sabemos que o senhor esteve preso, condenado. Mas como é que tudo isso começou, pastor, na sua vida? Como é que o senhor foi chegar naquele ponto, foi chegar naquele lugar? O que ele levou? Como é que foi esse início? Glória a Deus. Irmão Celso, em primeiro lugar eu quero dizer que aos amados ouvintes, que sempre que eu vou testemunhar deste milagre, grande milagre, que Deus fez na minha vida, que foi a minha salvação, transformação, resgate. Eu chamo também de resgate. Os irmãos já vão entender por que eu chamo também de resgate. Porque, para mim, irmão Celso, eu vivo integralmente nesse sentido da minha salvação, no sentido de que parece que tudo está acontecendo. Faz tanto tempo, eu já estou com minha idade avançada, com 75 anos, e eu aceitei Jesus lá com 22 anos, estava no sistema prisional, e já condenado também. Então, a gente já imagina quantos anos faz, mas tudo na minha vida é como se estivesse acontecendo hoje. Eu continuo envolvido nessa graça de Deus que foi a minha salvação. Mas tudo começou, irmão Celso, lá eu ainda criança, inocente, e de repente um sentimento de fugir de casa, e sem causa, sem motivo, porque eu vivia bem com meus pais. Meus pais eram amorosos, nos tratavam bem, e de repente aquele sentimento de sair de casa, fugir de casa, e assim que começou. E dormia na rua, às vezes dentro de carro velho, e já me unia a outros meninos também. Agora entra a palavra que eu falei, que também tinham sido sequestrados. Eu sempre menciono isso e vejo assim, que eu fui sequestrado da minha casa, do meu lar, assim como muitas e muitas crianças foram naquela época e continuam sendo ainda nos dias de hoje. Que idade o senhor tinha, pastor Lauderi? Eu tinha 11 anos, 12 anos. 11 anos. Era uma criança. E o senhor tinha pais presentes? Tinha pai, mãe, tudo. Meu pai me tratava bem, a mãe. Eu tinha um lar modesto, mas perfeito, né? Mas não havia Jesus. Não havia Jesus nesse lar. Não. Aí é que está o problema, né? Desprotegido, né? Aí é que está o problema de muitos lares. Desprotegidos. Desprotegidos por não crerem no Evangelho, por não crerem em Deus, né? Ou seja, creem em Deus, mas não como Deus gostaria que crescem nele, né? E assim sendo, então, lá com meus 17 anos, eu já era um líder de uma quadrilha de menor. Com 17 anos, 16 anos, eu já era líder de uma quadrilha de assaltante de menores. E aí, então, a gente agia de uma forma muito cruel no sentido de furtos e roubos. Aprendi a dirigir em seguida, com 15 anos eu já tinha aprendido a dirigir, já estava roubando automóvel. E com os automóveis furtados, a gente, então, realizava roubos, assalto, arrombamento, tudo que... A única coisa que, graças a Deus, ainda tenho, né, posso levantar, é as mãos limpas de sangue. Nunca matamos ninguém. Pastor, e havia uso de entorpecentes? Tudo que nós ganhava, tudo, era peso de dinheiro.
Tudo para o consumo. Tudo. Era tudo para o consumo. Então não era só o roubo, o assalto, havia o consumo de drogas. O consumo de drogas era constante. Era como assim que o alvo, né, ele começou a fazer parte, as drogas começou a fazer parte do nosso alvo, nosso viver. O objetivo era esse. O objetivo era as drogas. De tanto que esse vício é cruel, né, que ele passa... E o senhor era um dos líderes. E eu era um dos líderes Tudo do menor grupo. de idade. Tudo menor, todos menores de idade. Adolescente, era menor e adolescente, era tudo junto. Foi um tempo assim muito Pastor, ruim. quantos anos durou isso? Até o senhor ser pego? Dos 12 anos até os 18 anos, que é considerado menor, até esse tempo, muitas vezes fui preso, e solto porque era menor. Assim que eu completei os 18 anos, aí então, com a prisão preventiva decretada pelo juiz, então eu baixei o presídio central. Aos 18 anos? Com os 18 anos. Tá, pastor, quantos anos o senhor ficou lá dentro? Dos 18... Até preso. Os 30. Até os 30, dos 18 até os 30. Até os 30 anos. E agora que nós vamos trabalhar em cima disso, para os irmãos terem uma ideia, a parte que eu disse que eu queria lhe perguntar, qual era o seu estado lá dentro, pastor? O que o senhor fazia durante o dia? Porque foram dias e dias, foram anos. Como é que era o seu dia a dia lá dentro? O meu dia a dia lá dentro, lamentavelmente, mas era envolvido no crime também. Recolhido, praticando crime lá dentro. Praticando crime lá dentro. Assaltando os próprios companheiros. Que coisa, né? É coisa terrível. Aquele ambiente lá é coisa terrível. E com muito cuidado, até eu falo, mas a gente tem que falar que é para o povo ter uma ideia do que é aquele lugar lá. E principalmente os adolescentes que me ouvem, os pais que estão me ouvindo, possam passar essas informações para os seus filhos. Que não caiam lá. Para que não façam de tudo para serem pessoas honestas, não se deixem envolver no crime e nem na drogadição. Para que Deus tenha misericórdia. Aleluias. É por isso que esse povo tem sentido na pele, ainda que não entendam esses pormenores, ainda que eles nem entendam esse sofrimento, mas eles sabem que não devem permitir que essas pessoas caiam dentro de uma prisão. São duas prisões. É a prisão, a pessoa está presa pelo vício e presa atrás de umas grades. E cada vez se enterrando mais, né, pastor? Eu peço perdão aos ouvintes, ao senhor também. Aleluias. Que quando eu começo a falar, eu começo a lembrar. Sim, porque isso é muito profundo. Isso machuca profundamente. É como eu falei, hoje, eu ainda... Está presente ainda? Muito. Muito. Então, quando Imagina. eu falo, os irmãos me desculpem, os ouvintes me desculpem. Sei que vocês querem ouvir. Então, eu quero passar essas informações, em especial para os pais, para que os pais sejam mais vigilantes. Vigilantes, exatamente. Sejam sensíveis aos filhos. E que eu estou falando no sentido de crerem em Deus, procurarem a igreja. O refúgio. Procurem o refúgio. Jesus é o nosso refúgio. Procurem Ele. Levem Deus, levem Jesus para dentro do vosso lar. Aleluia. Envolva a sua família com Deus. Deixa Deus se envolver, que é tudo que Deus quer, se envolver na tua família, te ajudar. Então, que os pais possam, que estão me ouvindo, possam, busquem entender isso.
Mas o senhor perguntou sobre como foi meus dias lá. O dia a dia, como é que era? O ouvinte, o senhor não tem ideia do que é aquele ambiente lá. A sua saúde, como é que estava, pastor? A minha saúde, a drogadição, as drogas, estragou completamente com a minha saúde. De forma, irmão, que aconteceu algo comigo lá, os neurônios, devido muita droga, os neurônios, segundo a informação dos neurologistas, que os neurônios foram sendo queimados. É o que acontece na mente, no cérebro, nos neurônios de quem faz o uso das drogas. As drogas vão acelerando a capacidade, além da capacidade normal do cérebro, dos neurônios, e eles vão queimando. E dependendo da quantia que é consumido. Exato, que é queimado, que é consumido, dos neurônios, e os neurônios são uma das células do corpo humano que não se reproduzem. Não se regeneram. Dependendo do grau que ela atinge, a pessoa perde o que eu denomino de iniciativa. Ela não enlouquece, não perde o juízo, mas perde a iniciativa. Perde a iniciativa. Completamente. Ela ouve, entende e nem responder, ela não responde. Ela perde completamente a iniciativa. Só o básico que ela fica, que é comer, e eu estou falando com experiência do que eu passei. O senhor estava numa inércia. Eu sempre me refiro assim, eu mergulhei ou fui mergulhado num abismo que, por mais que eu ia caindo cada vez mais, e por mais que eu procurasse me agarrar em alguma coisa, não tinha. Pastor Lauderi, quando o senhor entrava, como é que eu chamava? Refeitório, né? Refeitório. Quando o senhor entrava no refeitório, como é que o senhor era recebido? Em primeiro lugar, eu era o primeiro da fila. Por quê? Eu não ficava praticamente na fila, eu ficava do lado. Por quê? Ninguém podia parar perto de mim, que com aquele problema de eu perder a minha iniciativa, então eu não tomava banho, eu não cortava o cabelo, isso por meses e meses e meses, vivi lá dentro assim, como piores que o mendigo, porque tem mendigo ainda que são conscientes, e eu era tipo inconsciente, eu vivia inconsciente. Então, o cheiro que exalava de mim, não tinha como parar perto de mim. Então, eu era colocado de lado e eu era o primeiro a entrar na fila no refeitório. A minha mesa era só eu, e às vezes tinha uma, duas mesas, além da minha, onde os companheiros sentavam para fazer sua refeição, devido ao cheiro que exalava de mim, insuportável. Pastor, o senhor chegava a pensar, fazer um questionamento, ou não conseguia nem pensar, raciocinar? Parou, neutralizou. Ela parou. Irmãos, por que eu estou perguntando tudo isso? Parte eu sabia, para os irmãos saberem como é danoso, a droga é danosa. Aonde ela leva uma pessoa, poderá levar. O que ela faz com as pessoas, escraviza. O diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. E havia um plano do inimigo para matar e destruir o nosso pastor. Mas existia um outro plano que era completamente contrário. Um plano de vida. Um plano... Deus olhava longe. Nesse dia 18, hoje é 18, né, de setembro, que o pastor Lauderi estaria aqui, limpo, falando do amor de Deus, transformado. Esse era o plano de Deus. E aí, por isso que eu iniciei com aquela palavra, não há nada impossível para o homem, para Deus. Não há nada impossível para Deus. Para o homem, sim. Talvez aqueles dias as pessoas olhavam e diziam, isso não tem mais volta. Isso não tem mais volta. Apagou, ele está completamente louco agora, porque o seu estado de saúde também era deplorável, mas Deus é o Deus do impossível. E aí que eu digo, Deus é o Deus do impossível. Quem podia acreditar, talvez,
os médicos que lhe assistiam, certamente o senhor passava de vez em quando pelos médicos lá no presídio, mas talvez eles pensassem assim, esse não tem mais volta. Quando há pouco o senhor falou essa frase, muitos dizem não tem mais volta, esse aí não tem mais jeito. E eu lembrei da minha própria família. A minha própria família me abandonou. E quando eu digo a própria família, irmãos, lamentavelmente, mas até a minha mãe. A minha mãe me abandonou. E ela em partes até eu entendo ela, porque ela disse para mim, meu filho, eu pensei que este lugar aqui tu ia raciocinar, que tu ia pensar, que tu ia melhorar, que tu ia cair em si, mas eu vejo que este lugar aqui é pior, ou seja, igual como se tu estivesse lá fora. Então, meu filho, eu tomei uma decisão. Não vou mais te ver, não vou mais vir aqui te ver, não vou mais te visitar. E ela, então, foi embora. Aleluia. Pastor Lauderi, o tempo é tão curto, mas eu quero chegar nessa parte. E vamos trabalhar em cima dessa parte. Eu sei que o senhor, como que foi? Eu sei que o senhor conheceu uma pessoa, e como que foi que o senhor conheceu essa pessoa, de que forma? E eu parece que vejo que foi o que Deus usou para lhe tirar daquela situação. O senhor conheceu uma moça, e como? Através de cartas? Como é que foi? O senhor conheceu uma moça nesse inteirinho, né? Deus, ele surpreende a gente. Deus, ele surpreende a gente. Mas eu quero responder essa pergunta acompanhando aqui, ou seguindo aqui, que eu envolto naquela situação que eu tenho contado agora, eu tomei uma decisão do suicídio, acabar com tudo. Então, aqueles pensamentos de suicídio, e foi quando alguém, um preso, que tinha aceitado Jesus, e ele evangelizava no presídio, como nos dias de hoje também, continua, nunca parou este trabalho prisional de preso se converter, e ele, então, compartilhar dessa descoberta de salvação para os companheiros. E, então, o companheiro que tinha aceitado Jesus me procurou, dizendo que Jesus era a solução, e que eu fosse no culto. Fui no culto, Deus transformou a minha vida, aceitei Jesus como meu Salvador. Como eu disse, eu entendia tudo, só não... Mas naquele dia eu tomei a decisão. Não tinha... Olha, naquele dia, a palavra de Deus, olha o poder que tem a palavra de Deus, que me levou a tomar uma Deus do impossível estava agindo. O Deus do impossível estava agindo. Aí aceitei Jesus. Depois de limpinho, barba feita, cabelinho cortado... Aí Deus já estava agindo. Deus estava trabalhando. E já tinha passado bastante, cerca de uns 3 anos tinha se passado já. E então, de repente, a minha mãe, quando soube que Jesus tinha me salvado, voltou a me visitar. E então a mãe me falava que no serviço dela tinha uma companheira dela, e que essa companheira era crente. E por muitas visitas, isso acontecia, da mãe falar nessa... A sua mãe lhe visitava no presídio. Aí ela voltou a me visitar depois. Uhum. E ela comentava dessa moça. Dessa moça. Que deveria ser uma mocinha. Que não era moça para mim, era uma colega dela, eu não sabia a idade. Sim, claro. Mas de tanta mãe falar nela, olha, eu vejo aqui o agir de Deus. Com que certeza. De tanta mãe comentar... e dizer, olha, sabe que lá a gente trabalha junto, eu faço as minhas tarefas, e ela me ajuda a fazer as minhas tarefas, eu ajudo a fazer as tarefas dela, que é para a gente estar junto. E eu muito alegre, porque a mãe disse que ela era crente, então eu glorificava a Deus. E um dia de visita, eu perguntei para a mãe... Pastor Lauderi, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tomara que essa mocinha esteja ouvindo. É possível, de repente, né? Aleluia. Com certeza, né? Porque essa mocinha é minha esposa. Aleluia. Glória a Deus. E a mãe, então, eu perguntei para a mãe, digo, mãe, que jeito tem essa irmã? A senhora tanto fala nela, que jeito ela tem? Que jeito ela tem? Ela disse, não, é uma jovem. E havia um sentimento em mim de eu me corresponder com moças,
de qualquer lugar do Brasil. Mas eu nunca tinha feito, cheguei até a escrever cartas com endereço, tudo, e rasgar de novo, porque eu tinha medo que alguma coisa viesse atrapalhar a minha vida, ou seja, a minha vida que Deus tinha me devolvido. Coisa, e aí, né? então, O temor de Deus agora já tinha entrado. brotou aquilo, eu digo, meu Deus, quem sabe se corresponder, trocar ideias e tal. Perguntei para a mãe. Eu digo, mãe, que jeito tem essa... Não, ela é uma jovem. Jovem, tá, mas casada. Não é casada, não eu sabia. E eu acho que nem namorada ela não tem. Mas tudo isso naturalmente. Eu digo, mãe, pergunta para ela, não quer se corresponder comigo por carta. A mãe perguntou para ela e foi no mês de fevereiro, que é o mês do meu aniversário. Naquela semana era o meu aniversário. Ela aceitou de se corresponder comigo, fez um bilhetinho, e no bilhete dizia, eu fiz um bolo aí para ti, mandei para ti, que sabendo, e meus parabéns pelo teu aniversário, e espera a tua carta. E assim começou a nossa correspondência por carta. De repente, aquelas cartas começou a se transformar, o sentimento das cartas, o que estava escrito era a mesma coisa. Era o agir de Deus, pastor. Mas no sentimento era diferente. Começou a brotar literalmente falando assim, ela é diferente. E aí eu parei de escrever. Eu fiquei com medo, parei de escrever. E aí a mãe reclamou, que ela estava reclamando, que não recebeu, que não escrevi mais. Aí eu expliquei para a mãe, de mãe, está acontecendo isso. Eu não sei, acho que eu estou gostando dessa moça. Aí a mãe disse, olha, eu não te falei antes porque eu não quero me envolver e depois não dá certo, vocês vão me culpar. Mas com as mesmas palavras e da mesma forma que tu me disse para mim, ela disse lá para mim, que acha também que está gostando de ti. Inclusive, até já sonhou contigo. E o sonho foi que tu foi até a casa dela pedir ela em namoro. Meu Deus do céu, tudo isso Deus fez. Pastor Lauderi, para encurtar, porque nós temos, eu gostaria que o senhor terminasse. Então, vamos... pastor, como que o senhor daí conheceu-a pessoalmente? Chegou esse dia. Começamos a namorar por carta e marcamos noivado por carta e com ordem judicial eu saí para noivar com ela. E saí, e aconteceu algo tremendo nesse dia, né? Que o agente que foi comigo, que era uma senhora, ela foi até a casa dela, e quando chegou lá, estava os crentes, tudo estava lá. Aleluias! E estavam muitos para me conhecer pessoalmente, e foi uma festa muito bonita, o meu noivado. E a gente viu todo aquele ambiente ali, me procurei, disse, Lauderi, tu sabe o horário de voltar? Digo, sei. Eu digo, então tu vai, então, porque com certeza alguém vai te levar. E o pastor estava, não, eu levo ele. Eu levo ele. Aí e eu vou me embora, porque eu vejo que tu está muito bem. Tudo isso aconteceu. O que Deus faz. O que Deus faz. Isso não é uma história inventada. Isso aqui é a realidade. Isso aqui é o poder de Deus, o impossível de Deus acontecendo. E aí, pastor, mais um passo. E aí veio o dia do casamento. Aí o tempo foi passando e de repente eu fiquei sabendo que lá na colônia Daltro Filho, que fica lá em Charqueada, o preso que casar ou que tem família e que com bom comportamento, merecendo esta liberdade condicional assim, era transferido para lá, e lá praticamente está em liberdade. É uma fazenda muito grande, que é do Estado, são 1.800 hectares de terra, e então os alojamentos lá, e tem uma rua lá, que é a rua chamada Rua das Flores, com várias casas que o Estado, assim, então, constrói e construía, e essas casas eram para os presos viverem ali com as suas famílias. Crianças nasceram lá, o meu filho nasceu lá, meu filho mais velho, Oséias, nasceu lá. E então,
falei para minha noiva, ela disse, não, por mim, eu já estava casada há muito tempo. Aí, não tem problema, eu vou para lá contigo. Aí veio a família dela, os meus sogros, relutaram um pouco, mas o pastor foi conversar com eles e fizeram eles entender que nós não podíamos estar atrapalhando os desígnios de Deus. E eles entenderam, foi o argumento do pastor, e eles entenderam e disse, então, não tem problema então. Foi feito o casamento, a igreja, com ordem judicial também, eu vim na igreja para efetuar meu casamento, né? Muito lindo. Aleluia. A moça ali de véu e grinalda. Glória a Deus. Muito interessante. Eu fui o primeiro namorado dela. Aleluias. Olha só, eu fico pensando Deus, tu és nessas maravilhas de Deus. Deus pegar uma jovem que é dele, que ele cuidava. E eu entendo assim. E ele largou Aleluias. essa moça para mim cuidar dela. Então eu sempre tive um respeito muito grande. Sempre procurei cuidar muito bem dela. Aleluias. Porque eu entendo que Deus confiou em mim. Glória a Deus. E eu não posso falhar. Esse é o amor de Deus. Eu sei que o pastor tem tantas coisas ainda para falar. Sabe o que faz me lembrar? Ontem à noite eu estava dirigindo um culto num lugar ontem e convidei o pastor Lauderi para estar conosco. Eu digo, leva a irmã Clemar. E lá estava o pastor Lauderi. E ela sentadinha ali, até estava com um probleminha na garganta, não pôde cantar, não pôde louvar a Deus. Irmão Celso, E ela tá sentadinha boa. ali. Jesus curou ela ontem. Curou ela ontem. Ela já saiu de lá falando, a voz dela não saía, ela já saiu de lá falando, irritada. Que coisa tremenda. Nós chegamos em casa glorificando a Deus, Deus curou ela ontem lá. Aleluia. Ela não podia falar, não saía a voz dela. E aí eu fiquei imaginando, agora o senhor aqui falando, quantos anos de casado, pastor Lavi? 46, irmão. 46 46 anos. Irmãos, anos de casado. vocês que não conhecem, 46 anos dessa história que é real, é verdadeira. E o impossível do homem, mas o possível de Deus aconteceu, está acontecendo. É uma realidade, é uma verdade. Por isso que eu digo, creiam, confiem em Deus. Falta 2 minutos, eu quero ler rapidamente aqui os irmãos que estão videologados para terminar essa programação. Temos aqui Elaine Dias, Grace Vudinoff, Edilsa Dias, diaconisa Isabel Machado, Mari Machado, referência de acabamento, que é o irmão João, a Grace novamente, Julieta Mari Petri, Franciane Ribeiro, Cauã Oliveira, Helena Lemos, novamente a Grace, a nossa diaconisa, a esposa do nosso pastor, Jacira Brizola, Elson José Freitas, novamente a Grace, novamente. Pena que eu não vou poder ler, nem estou conseguindo ler aqui. O irmão Fábio Goulart, esposo da nossa irmã Tainê, a irmã, novamente, Grace, novamente a irmã Helena. Pena que eu não pude ler aqui nenhum deles, não pude nem me deter. Beatriz Marques, e nós vamos estar orando porque falta 1 minuto para terminar a programação. E eu agradeço muito a Deus e parece que o senhor vai ter que voltar para um terceiro, porque daí nós vamos iniciar já desde o início contando, para que nós possamos, para que os ouvintes saibam o que Deus faz. E que quer fazer na vida deles. Quer fazer, né? e pode Quem fazer. está precisando. Se teu filho, se a tua família está destruída, creia, olha o que Deus fez. Basta somente se colocar, Deus está à disposição, Deus quer fazer. Os não projetos, desista do teu não desista. filho. Os planos e os projetos de Deus são de vida. E vida com abundância. Não desista do teu irmão. Aleluias. Nunca desistir. Deus tem planos maravilhosos, tem projetos maravilhosos. Pastor Lauderi, vamos estar orando. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço ao Senhor que, de bom grado, aceitou o convite. A todos os irmãos que participaram de alguma forma. Que estão conosco, nos ouvindo. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Aleluias.
Obrigado ao Christian ali na técnica de som, obrigado a todos, nós somos muito gratos a Deus. Agora eu vou direto para o meu trabalho, o pastor Lauderi também vai para casa, agora certamente tem muitas coisas, e que Deus continue nos abençoando. Há um derramar do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas, vamos aproveitar, vamos crer, vamos confiar. Nada está perdido, Deus pode todas as coisas, Deus pode restaurar vidas, seja em qual setor que for. Ouvimos aqui algo que era impossível, algo que parece uma história contada, inventada, mas é realidade, é o poder de Deus. Oramos então, pastor Lauderi. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, meu Senhor, por este momento. Abençoa, meu Senhor, os nossos ouvintes, abençoa todas as pessoas, Senhor, que estão conosco. Ó Senhor, e aqueles que estão precisando, Senhor, de um milagre, seja na área que for da sua vida. Deus, Pai, Senhor, responde agora. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a bênção agora da libertação da tua dor, seja da natureza que for a dor. Recebe a bênção da libertação agora, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.